Deus. Bom, vamos orar? Amém. Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença, nós Te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá para podermos aprender mais de Ti, Senhor. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti, pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. E pedimos ao Senhor, leva cativo os nossos pensamentos a Ti, Senhor. Traz cativo em nós a mente de Cristo. Abre os olhos do nosso entendimento, desobstrui os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Pai, que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra. Meu Deus, para que nós possamos frutificar para a Tua glória, para o Teu louvor, Deus. Em nome de Jesus, que todo impedimento seja repreendido agora, todo principado, toda potestade das trevas atuantes para impedir o entendimento da Tua palavra dos Seus filhos, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Espírito Santo, eu Te convido agora a estar aqui, a nos instruir, a nos conduzir mesmo, Senhor. Tu és o nosso mestre, Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, a lição de hoje é a lição número 10 da apostila Passo 2 e o tema é o jejum. O texto básico dessa lição está em Mateus 6, do 16 ao 18, e os versos para decorar é Mateus 6, 17 e 18, que diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, nesse texto aqui, o Senhor ele estava instruindo, um pouquinho antes sobre a oração, e na sequência ele já explicou também sobre a questão do jejum. Bom, e o que é jejum, Jejum, hoje em dia a gente ouve muito falar, porque está na moda, na moda fit, jejuar, o jejum intermitente, que é o quê? Abstinência de alimento. Mas, será que o jejum bíblico, o jejum aqui que Jesus está falando, é o mesmo que esse jejum intermitente que hoje a gente ouve muito falar e que muita gente tem feito, em busca de um corpo melhor, em busca de melhorar a saúde, será que é a mesma coisa? Bom, a Bíblia, ela faz abordagem de jejum, a gente verifica várias citações, vários textos, tanto no Antigo quanto no Velho Testamento, falando sobre o jejum, tá? Então, como eu já falei, o jejum, ele é a abstinência de alimento, Você não comer, isso é jejum. Mas, biblicamente, não se tem, assim, uma determinação que a gente precisa jejuar, assim como nós vimos aqui no texto, Não é um mandamento, você tem que jejuar, ou você tem que orar. Mas aqui a gente vê Jesus falando assim, quando jejuardes. Então, quando Jesus ele fala quando jejuardes, subentende-se que o quê? Que Jesus espera que nós jejuemos. Então, lá no Antigo Testamento, foi estabelecido a questão do jejum. Em Levítico 23, 27, está relatado a primeira vez que foi mencionado a questão do jejum, que Deus pediu, que era chamado o dia da expiação. E essa era a única vez que acontecia, era uma vez ao ano, o dia da expiação. E aí isso foi feito sempre, Depois
afligir a alma, tá? A tradução, o significado de se abster do alimento era para afligir a alma. E aqui nessa prática era para um reconhecimento do pecado. Então eles jejuavam, né, reconhecendo os seus pecados. Então era um ato de arrependimento diante de Deus dos seus pecados. Então era mesmo uma aflição na alma que se causava ali. E quando a gente pensa sobre a questão de jejuar, eu não sei para você, irmãos, mas para mim é algo que realmente me aflige demais a alma, porque eu gosto de comer. Meu Deus do céu! Então, assim, quando a gente fica sem comer, a gente sente mesmo, né? É uma guerra que acontece aqui dentro da gente. Mas a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas a gente vai voltar aqui na questão do Antigo Testamento, em quais situações a gente vê a menção de prática do jejum. Então a gente verificou aqui que inicialmente foi aqui em Levíticos 23, 27, que é o ato de expiação, então arrependimento diante de Deus pelos seus pecados, né? E aí a gente verifica também que Moisés jejuou, né, 40 dias e 40 noites ali, quando o Senhor deu as tábuas dos 10 mandamentos. Nós vimos também que em 1 Samuel 31, 13, os homens de Jabes de Gileade jejuaram devido à morte de Saul e seu filho. Então aqui a gente verifica que o jejum também como um ato de tristeza, né? Davi também jejuou quando seu filho morreu. Então provavelmente você conhece a história que está citado em 2 Samuel 12, 16, quando o filho de Davi, o Batseba, adoeceu devido ao pecado de Davi, né? Davi, ele jejuou, ele se prostrou diante do Senhor e ele jejuou ali esperando um favor do Senhor, né? Então nós vemos também aqui que Acabe, ele também jejuou, está citado em 1 Reis 21, 27, e em Esther 4,16 está citado ali o jejum que Esther proclamou, né, ali aos judeus, para que Deus os livrasse da morte. Nós vemos também que lá no livro de Jonas 3:5, os ninivitas também jejuaram para que o Senhor, né, ele se arrependesse de destruí-los, né? Então no ato de arrependimento eles também jejuaram ao Senhor. Nós vemos também que houve arrependimento, ato de jejum em arrependimento pelos pecados também, ali quando Samuel e o povo jejuou em Mispa como sinal de arrependimento de seus pecados, como consagração também, né? Então a gente vê em vários momentos aqui as pessoas jejuando, buscando o favor de Deus, em ato de arrependimento, buscando mesmo a consagração, buscando mesmo o favor do Senhor também, e isso citado no Velho Testamento. Nós temos também aqui buscando a proteção de Deus, que Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre sua viagem, né? E em situações de enfermidade também, Davi, como eu citei, ele jejuou pelo filho, né? Buscando ali o favor do Senhor, e também em um ato de intercessão por uma causa ou por pessoas, que nós vemos ali a questão de Daniel, que Daniel ele jejuou, e o jejum de Daniel está citado no livro de Daniel, capítulo 9, verso 3, 10, 2 e 3, né? Que Daniel jejuou durante 21 dias também, um ato de intercessão. Glória a Deus. E nós vemos no Novo Testamento
filho de Aser. Ela era já avançada em idade, ela tinha se casado, tinha vivido com o marido dela durante 7 anos apenas, né, enviuvou, e aí ela passou a assistir na casa do Senhor. O texto fala que ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Então aqui a gente verifica um ato de jejum como adoração em si, né? Ela decidiu se entregar ao Senhor completamente e ela devotava a sua vida. E a prática de jejum era constante, assim como também da oração. Jesus também jejuou. Está citado em Mateus 4, né? Jesus foi levado ao deserto e lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Paulo também jejuou. A gente vai verificar nas cartas de Paulo que Paulo ele tinha essa prática, né? Ele sempre estava em jejuns, praticando ali o jejum, e eu imagino que como ele era um conhecedor profundo das Escrituras, ele deve ter feito isso por inúmeros motivos, mas observando a transformação de Paulo e o nível espiritual que ele chegou, ele deve ter jejuado com mais intenção em se aproximar de Deus em um ato de adoração por qualquer outra coisa. Eu creio assim. Bom, nós vemos também em Atos 13:3 que os líderes de Antioquia, eles também jejuaram antes de eles enviar os missionários ali, né, para a missão. Então a gente verifica que a prática do jejum, ela é bastante ativa na Bíblia, né, em várias situações, Bom, e aí, de repente você pode estar agora pensando aí, nossa, eu não sabia, né, que tinha o jejum, ou que tanta gente jejuou e por motivos tão diversos. Pois é. E aí, por que será que a gente deve jejuar, né? A Bíblia ela apresenta vários motivos para se jejuar, como a gente acabou de ver aqui. E ao lado do jejum, de forma positiva, porque quer dizer que tem um lado que não é certo. Como assim, né? Tem gente que jejuma de forma errada? Será que tem um jeito certo? Tem. Nós vamos descobrir isso. Ele relata também o jejum feito de forma errada e alguns motivos para se jejuar. E nós vamos ver aqui as intenções corretas, tá? Então, a maneira correta, na verdade, é assim: o que conta muito é a intenção, a intencionalidade na prática do jejum, né? Se você decidir fazer um ato de jejum com uma intencionalidade incorreta, isso quer dizer que você vai passar fome apenas, né? Isso não vai trazer para você nenhum tipo de bênção, não vai ser bênção para a sua vida, porque Deus de fato ele não recebe, porque todo ato que nós temos, seja oração, seja jejum, com a intenção errada, isso quer dizer contrário à palavra de Deus, o Senhor ele não recebe, né? Como nós vimos na lição sobre oração, existem critérios, e são critérios que estão listados na palavra de Deus sobre como nós devemos nos dirigir ao Senhor, né? E uma questão que nós vimos ali, que ficou bastante claro para nós, é a questão do coração cheio de mágoa, né? Desejo de vingança. Às vezes, e a gente vai verificar aqui que quando Jezabel proclamou um jejum,
né, que está relatado no livro de Reis 21:12, era com um ato mesmo de vingança, porque ela queria causar um mal a uma outra pessoa ali, e isso é errado. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Quando a gente, eu vou fazer o jejum porque, suponhamos, alguém fez algum dano a você e você se sentiu ofendido, né? Você foi prejudicado, de repente sofreu alguma perda por causa disso e você está inconformado com isso e o seu desejo é de se vingar. E aí você decide, então eu vou jejuar porque essa pessoa vai sofrer tal consequência, porque ela vai ver só, né? Bom, você vai fazer isto, mas o Senhor, nosso Deus, Ele não vai receber esse jejum, porque isso é contrário a Ele. Entendeu? Então, essa intenção, quando nós determinamos em fazer jejum com a intenção incorreta, como essa, por exemplo, o Senhor não recebe, ou buscando vanglória também, né? Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para que o nome de Deus seja glorificado através de nós, ok? E as maneiras corretas, então, de fazer isso? Bom, evocar uma graça, um favor de Deus, né? Buscar uma cura. Então, a gente vê lá em 2 Samuel 12:16 que Davi, ele jejuou pelo seu filho, né? Porque ele esperava que o Senhor pudesse, de alguma maneira, ali, mediante o quebrantamento dele, o arrependimento dele, diante da confissão do pecado dele, curar o filho dele, né? E aí ele se prostrou ali, posto em terra, rasgou suas vestes, não se ungiu, ficou ali até que a criança faleceu. Mas ele, enquanto não aconteceu, enquanto a criança estava viva e adoecida, ele jejuou buscando então o favor de Deus. Então, se de repente, eu estou doente, ou alguém da minha família está doente, ou alguém que eu tenho em autoestima, um amigo, um conhecido, ou eu me coloquei como intercessor de alguém, né, que é isso, ser intercessor é você se colocar em oração em favor de outro, né, em oração e em jejum também, e aí de repente você está nessa situação e você fala, não, eu vou fazer um jejum por essa pessoa para buscar mesmo a graça, né, a cura em favor dessa pessoa. Eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer isso, você pode sim fazer isso sim, né, jejuar, orar por essa pessoa, colocar diante de Deus. Pode ser que a graça, né, do Senhor ali se derrame sobre a vida dela, seja o propósito do Senhor curar essa pessoa, ela vai ser curada. A gente conhece vários testemunhos de pessoas que já vivenciaram esse tipo de situação, tem, né, esse tipo de bênção para contar, que às vezes estava desenganado do médico, estava com uma doença muito difícil e mediante ao jejum, a oração, a pessoa foi curada. Eu estou frisando aqui a questão da oração e do jejum, por quê, gente? Não existe jejum dissociado da oração. Então, assim, quando a gente decide jejuar, você tem que orar, né? Então, quando a gente vê aqui no texto de Mateus 6, nós vamos ver aqui no verso 5, que Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar, tá? Então, ele ensinou a orar e depois ele ensinou jejuar. Isso pressupõe que você ora e você jejua. Se você jejua e você não ora, não está aqui no jejum de maneira correta, né? Porque jejum sem oração não existe. Você tem que se conectar ao Senhor, porque nós entendemos que o jejum bíblico, o jejum que o Senhor vai receber com a intenção de
Piper, que fala que o jejum é como fome de Deus, né? Então, assim, é uma intenção de você buscar, dentro desse contexto que nós estamos falando, uma graça, mas uma aproximação de Deus. Por quê? Porque você vai estar pedindo para alguém, e esse alguém é quem? É Deus. O dono da bênção é Deus. Então eu preciso me aproximar desse Deus. Então eu vou comunicar, né? Como nós vimos, oração é o quê? Comunicar, é falar. Então eu preciso orar. É oração e jejum, tá? Então a gente pode fazer isso porque sim, o Senhor pode sim curar através do jejum e da oração. Nós também podemos orar buscando a proteção contra o mal. Como nós falamos, Esdras, ele orou, né, buscando a proteção do Senhor. Fala o versículo da seguinte maneira: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então aqui no início do versículo, olha só, ele fala: então apregoei um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Então quer dizer, ele apregou o jejum, ele convocou, ele pediu para que todos jejuassem. Para primeiro acontecer aqui um ato de humilhação diante de Deus. Que é isso? Eu vou me propor a jejuar, é um ato de me humilhar diante do Senhor, de entender que nada vem de mim, que eu não tenho poder sobre nada, né? Que a minha vida, o fôlego de vida vem do Senhor, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu sou é dele. Então é isso. Então primeiro eu reconhecer quem eu sou e quem Deus é. Deus é soberano sobre a minha vida, Deus é poderoso para fazer tudo. Deus tem poder para curar, Deus é o Deus que dá, Deus é o Deus que tira. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. É isso. Então eu preciso primeiro me humilhar diante desse Deus. Então quer dizer, se eu me humilho diante de Deus, eu estou entendendo quem Ele é e o que Ele pode fazer. E Ele pode sim me proteger, porque a Bíblia diz que Ele é escudo e é proteção. Glória a Deus, aleluia. Também em Levíticos 16, 29 e 31 diz que nós também devemos jejuar, né? Uma das intenções corretas é para afligir a alma, a fim de alcançar as bênçãos de Deus e recordar as bênçãos passadas. Esse ponto aqui é um ponto muito importante, gente, porque aqui o que acontece? Às vezes, né, a gente esquece, quando a gente já está na caminhada com Cristo há um tempo, principalmente, que a questão assim do primeiro amor vai esfriando e tal, né? Às vezes você já passou ali o batismo, aquela questão do velho homem morreu, nova criatura, mas aí com o passar do tempo, né, na caminhada, você vai percebendo que a sua velha natureza, ela está muito viva, né? Tipo assim, às vezes você era uma pessoa que falava palavrão, aí por um tempo você deixou de falar, de repente aquilo começou a vir de novo. Ou então você era muito autoritário, muito arrogante, muito orgulhoso, ou muito irritadíssimo, não sei o quê. Né? Então a natureza velha está muito da viva, né? O que resolve isso é jejum. Essa aflição de alma aqui, quando você percebe a sua velha natureza vindo assim com força total, jejue. Quando você jejua, provavelmente se você já fez isso, você vai entender, você
Tá entendendo o que eu estou falando, gente? É impressionante isso. Por isso que o jejum na vida do cristão não pode ser assim, tipo na época da expiação, que era uma vez ao ano. Não. Os dias são muito maus, a gente está envolto de coisas que, sabe, assim, querem nos roubar da presença do Senhor, e a gente precisa ter uma prática de jejum. Por quê? Porque quando a gente está desejando mais as coisas do mundo do que a presença de Deus, e aí é que você pode entender, vir à igreja, ir à célula, ir ao discipulado, ler a palavra de Deus diariamente, orar diariamente. Quando você está muito irritadiço, né, a sua carne está gritando, você precisa jejuar. Porque quando nós jejuamos, a nossa alma realmente se aflige. E aí, como ela se aflige, a nossa carne, ela fica enfraquecida e o nosso espírito fica fortalecido. Por quê? Porque quando nós decidimos jejuar, e aí nós entendemos que o jejum ele caminha com a oração, isso quer dizer que nós nos aproximamos mais do Senhor. E quando nós fazemos isso de maneira consciente, que é o quê? Eu estou reconhecendo aqui que eu preciso ter uma prática de jejum para que eu não seja roubado, né, pelas coisas aí que o mundo tem, ou porque a minha velha natureza ela fica querendo, né, me dominar. Eu vou o quê? Eu vou separar um tempo, eu vou estar ligada no Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Então quer dizer, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou falar com Deus, eu vou afligir a minha alma. Então isso aqui vai fazer com que o meu espírito se aproxime muito do Senhor. Então eu vou ser o quê? Fortalecido. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa é para se disciplinar. Gente do céu, olha, isso aqui é muito importante, porque de fato nos disciplina, o jejum nos disciplina. Às vezes a gente tem muita dificuldade de deixar velhas práticas, né? Tem coisas, como a gente já falou, que às vezes elas a gente consegue deixar de uma maneira mais automática, outras assim, leva um pouquinho mais de tempo, mas tem outras coisas que ficam ali, parece meio que, né? E o jejum nos ajuda a vencer isso. O jejum nos ajuda a vencer isso, gente. Então, se a gente quer ter uma vida mais disciplinada diante do Senhor, como cristãos mesmo, sabe? Como cristãos que representam mesmo Cristo, sabe? Que representam Cristo, a gente precisa se disciplinar. Então o jejum ajuda. O jejum ajuda nisso. Também para demonstrar arrependimento, né? Como nós falamos lá, a questão dos ninivitas, né? Também a prática de jejum. Porque dependendo da situação, o arrependimento ele vai causar assim mesmo uma dor muito profunda, né? Uma dor muito profunda, e você não vai querer se alimentar, porque você vai ter fome de Deus, você vai ter fome da presença de Deus. Então você vai se abster ali do alimento num ato mesmo de, nossa, eu estou muito arrependido, Senhor, eu quero só a tua presença, tenho fome de ti. O Senhor é o meu alimento. Glória a Deus. Em sinal de tristeza também, para obter poder espiritual, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Deixa eu pegar aqui, que eu não anotei.
fala assim, ó, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Então a história que provavelmente você conhece, né? Tinha um homem endemoniado ali e os discípulos foram lá para expulsar o demônio, né? Um jovem possesso, e eles não conseguiram. E aí eles perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram, né? Repreender, expulsar o demônio. E aí o Senhor falou para eles: esta casta de demônio não se espere senão por meio de oração e de jejum. Então nós também devemos jejuar para obter poder espiritual. Mas aqui é assim, gente, não é assim, eu quero fazer, porque às vezes a gente pode ser tentado por isso, né? Assim, tipo aquele adivinho lá que está citado em Atos, que viram ali Pedro, né? Fazendo os milagres, sinais, maravilhas, não sei o que, e ele ficou ali, né? Nossa, seduzido pelo poder que eles viram nos apóstolos ali e quis aquilo também, né? Não é isso, tá, gente? Não, tanto que a gente vê no texto que Pedro o repreendeu, né? Então não, eu tenho que fazer isto, porque eu entendo que a palavra de Deus, Jesus ele está dizendo aqui que há castas de demônios que não saem senão por oração e jejum. Por quê? Porque eu estou entendendo aqui que o jejum fortifica o meu espírito, me deixa tão mais próximo de Deus, tão mais cheio do Espírito Santo, e aí eu estou sendo diminuída aqui, então menos de mim, mais do Espírito, então por causa do Espírito de Deus em mim, abundante, porque eu sou uma pessoa dedicada na oração e no jejum, então se vier alguém cheio de demônio, eu vou dizer sai, e ele vai sair, mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está abundante em mim. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E existem vários tipos de jejum, né, gente? Você já se perguntou sobre isso? Como eu devo jejuar? 1 hora de jejum conta? Meio período? 12 horas? 24 horas? Eu posso comer o quê? Eu posso beber? Não posso? Então, assim, existe o jejum completo, tá? Existe jejum parciais. E tempos de oração. Então, na verdade, existe o jejum completo e o jejum parcial. Então, o jejum completo é o jejum que você tira tudo, tá? Então, assim, alimento, tá? Então, aqui a gente está entendendo que jejum é a abstinência de alimento. Jejum é isso, é assim, não como. Isso significa jejum. Aí, de repente, alguém deve estar pensando aí assim, né? Mas eu nem ligo para comida. Para mim, tanto faz ficar sem comer. Então, eu nunca vou poder jejuar. Realmente, a gente vive um tempo onde muitos jovens e algumas pessoas, elas não ligam para o alimento em si, né? Tanto faz comer, não comer, às vezes ela bebe alguma coisa só, mas a questão delas às vezes é mais assim, práticas, né? Seja rede social, seja algum jogo, seja, sei lá, sair, fazer alguma coisa assim. E ela ficar sem isso, talvez seria algo muito difícil. Então a gente fala assim, realmente para a pessoa que não liga para o alimento, ela ficar sem comer alimento para jejuar não vai fazer diferença. Então, eu posso jejuar outra coisa? Aí, no caso, seria jejum, porque a gente colocaria desse modo, mas a palavra jejum é ausência de alimento. Então, eu costumo colocar da seguinte maneira, assim, tudo bem, você não liga para o alimento, então jejuar o
vai jejuar não sei o que lá, sei lá, rede social, jogo, não sei o que, seria um propósito que eu entendo que Deus recebe de igual maneira também, porque você vai estar afligindo a sua alma, né? Vai estar afligindo a sua alma, só que aí entra um ponto aqui, que é fundamental entendermos isso. Gente, o nosso corpo precisa se alimentar. Então, se você não tem hábito de alimentar, você está pecando contra o seu corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, você precisa corrigir isso, porque o seu corpo precisa de nutrientes que vêm através de uma boa alimentação para que ele funcione bem. Ok? Então, assim, é algo que precisa se corrigir, ok? Mas enquanto você não corrigir isso, você então faz dessa outra forma que a gente colocou aqui. Então, o jejum completo é você se abster de todo o alimento, pode ser por um período ou pode ser por um dia. Aí fica a critério, mas o que eu vou orientar? Quando a gente não tem o hábito de jejuar, se você decidir assim, eu quero fazer um jejum de 12 horas, vou ficar o dia todo sem me alimentar, o seu corpo, ele vai sentir, tá? Ele vai sentir mesmo. Você provavelmente vai ter alguma dorzinha de cabeça, você pode ter alguma tontura, algum mal-estar, você vai ter isso. Né? Assim, eu falo que eu já passei por isso, outras pessoas que eu conheço também. Então, a minha orientação seria, comece por períodos mais curtos. Então, você pode jejuar, vamos supor que você levante 7 horas da manhã. Então, você tomaria o café, né? Você fala, não vou tomar café da manhã, eu vou almoçar. Né? Então, vamos supor que você almoce meio-dia, você ficaria esse período em jejum. Aí, à medida que você vai fazendo isso, né, com o passar do tempo, você consegue estender esse período, fazer 12 horas, 24 horas, consegue fazer sem problema algum. Eu devo tomar água ou não devo tomar água? Se você quiser fazer o jejum completo, com ausência de água, pode também, mas aí você tem que avaliar isso. Tem gente que faz meio período, né, com ausência de água e de alimento, não tem problema nenhum. Tem gente que já é mais acostumado, faz 12 horas ou 24 horas, tem gente que faz também, tem gente que faz até 3 dias, né, gente? Mais do que 3 dias não é aconselhável você ficar sem tomar água. Sem alimentação não tem problema, né? O corpo resiste a vários dias sem o alimento, mas não sem a água. Bom, o jejum parcial, então é assim, você pode, vamos supor que você é uma pessoa que não pode ficar sem se alimentar completamente, né? Seja por motivo de doença ou medicação, coisas nesse sentido, não pode. Então, você pode jejuar algo que é fundamental na sua alimentação diária, tá? Tipo assim, não é assim, meu Deus, o chocolate. Gente, pelo amor de Deus, né? Não, chocolate não é fundamental. Mas assim, não sei, né? Enfim. Mas vamos supor, você é uma pessoa que come arroz, feijão, carne, todo dia. Né? Ou você é uma pessoa que toma café, leite, pão, todo dia. E isso para você é fundamental. Vamos supor, o arroz. Você não consegue ficar sem arroz. Você tira o arroz por um período, né? Sei lá, um dia, 2, uma semana, um mês, aí fica a critério. Depende de qual é o seu propósito de jejum, aquilo que você tem no seu coração. Né? Você pode, aí você tira algum alimento ali que para você é fundamental e que de fato vai fazer uma diferença você não comê-lo,
né? Aquilo vai te causar uma aflição mesmo, uma angústia mesmo, porque é assim, né, gente? Quando a gente tem o hábito de comer diariamente algum tipo de alimento e você não come, você sente, né? Então é isso, tá? Pra contar tem que ser assim, não é assim, eu ia comer batata frita, mas vou jejuar batata frita. Daí não, né? Não tá afligindo a alma, né, irmão? Tem que afligir a alma. Glória a Deus. E a duração do jejum? A duração do jejum depende, como eu falei, a gente vai verificar na palavra de Deus que tem várias situações que aconteceram o jejum em tempos diferentes. No tempo da expiação era um dia, tá? Daí o jejum de Esther foram 3 dias, e o jejum de Esther ele foi completo e com ausência de água por 3 dias e 3 noites. Se você depois quiser ler, está relatado no livro de Esther 4:16. Também tem o jejum de Paulo, que está em Atos 9:9. Tá? Tem jejum de 7 dias, isso relatado na Bíblia ali, né? O jejum pela morte de Saul, que está relatado em 1 Samuel 31:13. Tem o jejum de 14 dias que Paulo jejuou ali quando teve o naufrágio do navio ali deles, né? Está relatado em Atos 27:33. O jejum de Daniel, 21 dias, gente. Esse jejum de Daniel aqui, muitas pessoas confundem, que fala que o jejum de Daniel, que está relatado em Daniel 10:13, é o jejum que você só come frutas e legumes, né? Gente, um jejum que não foi jejum, mas Daniel, ele se propôs no coração a só comer frutas e legumes para não se contaminar com os manjares do rei, que está relatado lá em Daniel 1, não foi um jejum, aquilo foi uma decisão de estilo de vida dele, de não se contaminar. E aí foi feito um teste de 10 dias para ver se era aquilo mesmo e tal, se ele não iria ser obrigado a comer a comida do rei. O jejum que está relatado em Daniel 10:33, ele fala que ele não comeu, ele não bebeu vinho e comidas desejosas aos olhos. Tá? Então isso quer dizer assim, seria coisas assim que ele, iguarias, que não sei, né, de repente ali, mas não é frutas e legumes aqui não, tá bom? Esse jejum de 21 dias. Bom, e aí tem também o jejum de Jesus, que foi 40 dias no deserto, né, 40 dias e 40 noites, então tem essas opções ali de duração, aí fica a seu critério. Né? Você pode jejuar meio período, como eu falei, você pode jejuar 12 horas, você pode jejuar 24 horas, 3 dias, e isso vai conforme a sua capacidade, né? Mas aí você tem que ser o quê? Prudente, tá? Seja prudente. Se você não tem hábito de jejuar, você começa devagar até o seu corpo ir se acostumando, e também à medida da sua fé, irmão. Se você tem fé, não tenho hábito, mas eu tenho fé que eu vou fazer e Deus vai me sustentar, irmão, a gente já viu testemunho de tudo quanto é jeito, né? Vai na fé. Glória a Deus. Bom, e como jejuar? O nosso coração ele deve estar ligado ao coração de Deus, que é aquilo que eu falei, né? Então a gente tem que ter aquele entendimento que foi citado lá e ter a intenção correta. O valor do jejum, tá aí o tópico 5, tópico 6 na verdade, o valor do jejum. O valor do jejum em muitos aspectos é misterioso. A Bíblia não é explícita em muitos casos de jejum. Às vezes a ordem é jejuar e nada mais. Certamente o jejum é meio de buscarmos a Deus, às vezes é para conseguirmos poder espiritual.
a jejuar. Entendeu? Não sei, às vezes você vai estar assim, do nada vai vir assim, sabe? Uma impressão, o Espírito te impelindo a jejuar, fazer um propósito de oração, de jejum por determinados dias, uma semana, 15 dias, 10 dias, 3 dias, convidar alguém também. Aí você fica, nossa, mas não sei o que, querido, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo e não faz. E aí quando a situação vem, você fala, nossa, ó, devia ter jejuado. Porque quando nós jejuamos, nós ficamos fortes espiritualmente para vencermos as investidas do inimigo. E o Senhor é aquele que vê todas as coisas, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Então, quando isso acontecer com você, sabe, vai lá, faz. Não seja desobediente, tá? Não seja desobediente, vai lá e jejua. Vai lá afligir a sua alma, porque depois você benção na sua vida. Glória a Deus. Bom, então a conclusão, gente, o jejum é uma das práticas cristãs em todo o tempo. Não há mandamento bíblico para que jejuemos, mas há indicações por parte de Jesus de que isso seria uma prática de seus seguidores. Ele não nos manda jejuar, mas diz, quando jejuardes. Portanto, jejuemos o quanto pudermos e enchemos-nos da graça do Senhor. Qual é a aplicação? Considere este assunto de maneira prática. Veja uma razão para jejuar e jejue. Por exemplo, suponhamos que você seja uma pessoa muito sem paciência, né? Jejue por isso. Talvez você queira a salvação de alguém da sua família, de algum amigo, jejue por isso, né? Procure alguma coisa, jejue por você, jejue por proximidade com o Senhor, por ser uma mulher que exala o bom perfume de Cristo. Aleluia! É indispensável para jejuar que você prepare a sua mente. Se você costuma tomar muito café, pare uns dias antes, a fim de sentir menos os efeitos desconfortáveis. Entendeu? Então aqui, ó, você vai se acostumando ali. Se você sentir um pouquinho de fraqueza ao jejuar ou dor de cabeça, não se impressione. Isso pode ser natural para quem está começando, mas cuidado, não confie no jejum, confie no Senhor, que é aquilo que eu comentei. E nós temos um questionário aqui. Greve de fome é jejum de acordo com a Bíblia? E aí eu vou acrescentar aqui. Greve de fome e jejum intermitente é jejum de acordo com a Bíblia? Respondeu? Isso, muito bem, não é isso. E como se deve fazer o jejum completo? Se abstendo totalmente de alimento. Se você tem um problema sério para resolver, o jejum adianta? Adianta, né? Nós vimos que adianta. Né? Adianta. Se for a vontade de Deus de intervir na situação, com certeza. E para nós fecharmos essa aula, nós vamos fechar com uma frase do John Piper que diz: o jejum como fome de Deus, ele definiu assim, ó, o jejum como fome de Deus e não apenas das bênçãos de Deus. Então, John Piper definiu jejum como fome de Deus e não apenas das bênçãos de Deus. Então, a gente, quando se propor a jejuar, a gente deve, né, a intenção que vai de fato agradar ao Senhor é para nos aproximarmos dele. Por mais que eu esteja precisando de uma bênção, por mais que eu esteja precisando de uma cura, de um emprego, seja lá do que for, eu assim,
me aproximar do Senhor para que, independente do que Ele faça, eu entenda que a vontade dEle na minha vida é boa, perfeita e agradável. Queridos, nós encerramos a lição 10, o jejum, né? Daqui a pouquinho nós teremos nosso culto às 9h30 da manhã, às 17 horas, às 19 horas. Venha, traga sua família, que o Senhor te dê um domingo muito abençoado. Fica com Deus, um beijo no seu coração.